Passaria agora a falar do aumento do componente aéreo. Uma vez que acabámos de falar essencialmente das causas de redução do componente aéreo. Quanto ao aumento do componente aéreo, podemos ter duas situações fundamentais. Ou causas reversíveis ou causas, pelo contrário, irreversíveis. As causas irreversíveis, e começando só por aí, por esses dois pontos, significam aquelas em que não é possível voltar atrás e que a situação se mantém ad aeternum. Portanto, são constituídas essencialmente pelo enfisema, pelo problema do enfisema pulmonar ou pelo problema clínico das bronquiectasias. Já as causas reversíveis são, como o próprio nome indica, portanto, limitadas no tempo e podem desaparecer uma vez que existe desaparecimento do seu mecanismo causal. E aí vamos ter uma encarceração aérea por um mecanismo, por exemplo, valvular. Podemos ter um pneumatocelo que não é mais do que uma bolha de tipo enfisematoso associada a alguns tipos de pneumonia e que desaparece uma vez curado o processo pneumónico, ou, por exemplo, também o aumento do componente aéreo, como vimos das hiperinsuflações de compensação, ligados sempre que haja situações de colapso pulmonar no pulmão contralateral. Esta radiografia mostro aqui precisamente porque julgo que é importante mostrar um exemplo reversível de um aumento do componente aéreo. Se tentarmos analisar semiologicamente, o que é que vamos encontrar? Há um desvio do mediastino para o lado direito. Há um pulmão esquerdo que é mais radiotransparente que o pulmão direito. Ora, uma radiografia destas numa criança deve fazer suspeitar imediatamente na possibilidade de aspiração de um corpo estranho que está alojado, por exemplo, imaginemos no brônquio principal esquerdo, e que está a fazer um mecanismo valvular. Isto é, o brônquio dilata ligeiramente em inspiração, deixa passar o ar, mas depois em expiração colapsa sobre o corpo estranho e não deixa sair o ar e retém o ar no seu interior. Isso explica a hipertransparência do pulmão esquerdo e explica também o desvio contralateral do mediastino. Portanto, um exemplo, e pensar sobretudo nestes casos nas crianças, de uma hiperinsuflação de compensação reversível, um aumento do componente aéreo, por aspiração de corpo estranho, levando a desvio contralateral do mediastino. Claro que a situação, para além desta, obviamente, da criança, mas que é uma situação relativamente rara, a situação mais comum do ponto de vista clínico é a que corresponde ao problema do enfisema pulmonar. Os sinais radiológicos de enfisema estão aqui descritos neste diapositivo, portanto, há um aumento da transparência pulmonar, portanto, porque o retículo, obviamente, diminuiu, portanto, todas as marcas vasculares estão reduzidas. O pulmão aumenta de dimensões, o que é conhecido juntamente com o aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, pelo tórax em túnel típico dos enfisematosos. As cúpulas diafragmáticas, devido à expansão, à hiperexpansão pulmonar, tendem a baixar-se e a retificar-se. O mediastino é como espremido de um lado e do outro pelos pulmões aumentados, o que pode dar um aspecto de coração em gota. Os espaços intercostais acabam por aumentar, refletindo o aumento global das dimensões do tórax e, claro, se estes doentes fossem ainda avaliados complementarmente com fluoroscopia, o que normalmente não é obviamente necessário, poderíamos assistir, do ponto de vista dinâmico, a uma redução da excursão diafragmática, precisamente porque o volume residual dentro destes pulmões é enorme e a sua perda de elasticidade é enorme e, portanto, os pulmões hiperinsuflados têm uma capacidade, uma compliance extremamente reduzida. Para além destes sinais radiológicos, que ao fim e ao cabo traduzem a hiperinsuflação do pulmão nas situações de enfisema, a alteração radiológica que é comum observar corresponde à presença de bolhas enfisematosas. São bolhas, em geral, de parede fina, muito fina, traçada a lápis, portanto temos que observar, e é importante do ponto de vista radiológico, observar e denotar qual é a espessura da parede dessa bolha. As bolhas podem infectar, e por vezes demonstrar mesmo no seu interior níveis hidroaéreos e, claro está, o grande perigo das bolhas enfisematosas, para além, obviamente, da perturbação funcional que causam, respiratória, é o problema da ruptura, podendo ocasionar pneumotórax espontâneos.
Aqui temos duas radiografias do tórax, póstero anterior e de perfil esquerdo, em que podemos observar os sinais semiológicos que acabei de descrever, com a redução do retículo, o aumento bilateral da transparência parenquimatosa, o abaixamento das cúpulas diafragmáticas, muitas vezes estão ao nível da 12ª costela e são perfeitamente lisas na vez de terem a sua superfície superior convexa, como é habitual, e, de facto, um mediastino estreitado. Veja-se também o alargamento dos espaços intercostais e, na radiografia de perfil, o que ressalta, sobretudo, é este grande aumento do diâmetro anteroposterior do tórax, relacionado, então, com a situação de enfisema pulmonar. Hoje dispomos desta técnica fantástica para, de facto, podermos observar melhor e melhor evidenciar as alterações enfisematosas e até catalogá-las, que é a tomografia computurizada. Os sinais semiológicos são um pouco os que acabei de descrever, constituídos por o aumento do volume pulmonar, o aumento da transparência radiológica, com uma clara redução das marcas vasculares, o que diminui, de facto, como se pode ver nestes exemplos, a quantidade de parênquima normal, digamos assim, existente, de retículo normal existente. Vemos também algumas imagens de bolhas enfisematosas constituídas. Aqui, bolhas de maiores dimensões, uma bolha, por exemplo, na base esquerda, nesta radiografia convencional, com uma imagem de parede fina traçada a lápis, e neste exemplo da direita, em tomografia computurizada, vejam como é fácil, de facto, a detecção da bolha e da sua parede de espessura milimétrica, utilizando esta técnica. Portanto, situações de enfisema que cursam com bolhas enfisematosas. Este é um caso diferente de uma bolha de tipo enfisematoso que está assinalada entre as setas, igualmente com uma parede fina, irregular e de espessura milimétrica, num paciente que teve uma pneumonia. E, de facto, por vezes é possível observar este género de alterações em certas afecções infecciosas pulmonares, e, de facto, nomeadamente na pneumonia pneumocócica, e, de facto, trata-se de um pneumatocele, portanto, de uma tal bolha que tem, efetivamente, uma potencialidade de reversibilidade após a cura do processo inflamatório. Por último, as bronquiectasias correspondem às dilatações brônquicas irreversíveis. Quanto essencialmente à sua morfologia, podem classificar-se em tubulares ou cilíndricas, ou então maiores ainda, tipo saco, e então têm a designação de ectasias ou bronquiectasias saculares ou quísticas. Salientaria que o método que antigamente se utilizava para confirmar e para avaliar a extensão das bronquiectasias era este exame que vemos aqui do lado direito, que utilizava a radiologia convencional como suporte, chamado broncografia, e que hoje está praticamente ou totalmente abandonado. Portanto, é um exame ainda invasivo, implicava a instilação de contraste na árvore respiratória, o que não é agradável, e de facto foi hoje totalmente substituído pela tomografia computarizada. Este par de radiografias serve para mostrar qual o aspecto que as bronquiectasias podem assumir numa radiografia do tórax, sem contraste, obviamente, numa radiografia convencional, e, portanto, que se manifestam essencialmente por imagens areolares, com uma parede relativamente mais espessa e, sobretudo, pela sua presença de inúmeras imagens do mesmo tipo. Devo dizer que a radiologia convencional não é muito sensível para a detecção de bronquiectasias, sobretudo se forem diminutas dimensões. Claro que não é um caso tão exuberante como este aqui, que é mostrado, em que as alterações e as imagens areolares, saculares, de bronquiectasias saculares, são claramente evidentes. E por isso, muitas vezes, é de facto necessário recorrer à tomografia computurizada. Aqui temos um exemplo de como o TAC permite hoje, sobretudo com a realização de exames de alta resolução e de cortes de muito fina espessura, mostrar as ectasias tubulares, o espessamento do interstício pulmonar à volta dos brônquios, portanto o interstício peribroncovascular, resultante das agressões inflamatórias e dos processos de bronquite crónica associada, e também, muito importante, a TAC permite claramente, com vista a uma possível cirurgia, fazer o estadiamento das bronquiectasias e mostrar quais são os segmentos, os lobos ou o pulmão que está eventualmente afetado. Aqui podemos ver que apenas o pulmão direito está afetado, mas que as alterações bronquiectásicas atingem tanto o lobo médio como a língua. No meio podemos ver a imagem correspondente ao pé da grande cisura.